Ninguém se lembra que eu existo. É assim que eu vivo há tantos anos que já perdi a conta. Meus filhos me abandonaram como se eu fosse um móvel velho que não serve mais pra nada. E os parentes, bem, esses sumiram no primeiro sinal de que eu não tinha nada pra oferecer, além de abraços e histórias de uma vida inteira. Meu nome é Esperança, mas há muito tempo deixei de acreditar nessa palavra. Aos 73 anos, acordo todo dia sabendo que talvez seja mais um dia invisível, neste mundo que parece ter pressa demais para notar uma velha como eu. Minha casa? Se é que posso chamar aqueles 4 pedaços de madeira compensada de casa, fica numa favela que nem nome tem direito. O teto goteja quando chove. O chão é terra batida. E a única companhia que tenho são os ratos que dividem comigo as migalhas que sobram do dia. Mas não posso reclamar muito porque, pelo menos, tenho onde dormir. Coisa que muita gente por aqui não tem. A vida mudou tanto depois que meu marido, João, morreu. Ele era pedreiro, trabalhava duro e mesmo ganhando pouco, sempre deu um jeito de botar comida na mesa. Tivemos 4 filhos. Maria, a mais velha, que se casou com um comerciante e foi morar em São Paulo. Carlos, que virou advogado e hoje mora numa casa grande com piscina. Ana, que se formou professora e conseguiu um emprego no governo. E o caçula, Pedro, que sempre foi o mais chegado em mim, mas que depois de arranjar uma namorada rica, também me esqueceu. Quando João morreu faz uns 15 anos, achei que os filhos iam me acolher. Maria me disse que não tinha espaço na casa dela, que o marido não gostava de visita. Carlos falou que eu podia ir para a casa dele, mas que teria que ajudar com os serviços domésticos e cuidar das crianças. Ana disse que o apartamento dela era pequeno demais. E Pedro me quebrou o coração. Disse que a namorada dele era ciumenta e que não queria mulher velha atrapalhando o relacionamento deles. Foi assim que me vi sozinha, com uma pensão de viúva que mal dava para comprar arroz e feijão. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Chorava todo dia. Sentia uma dor no peito que parecia que ia me matar, mas a gente vai se acostumando com a solidão, sabe? Vai criando uma casca grossa para se proteger da frieza do mundo. Foi então que descobri a bicicleta. Na verdade, era mais os restos de uma bicicleta que alguém tinha jogado no lixo perto de casa. A roda da frente estava torta. Não tinha mais corrente. O guidão estava solto e o selim rasgado. Mas olhei para aqueles ferros velhos e pensei: Esperança, você sempre foi boa de cozinha. Por que não tenta vender uns salgadinhos? Pedi ajuda pro seu Antônio, um vizinho que mexia com essas coisas. E ele conseguiu deixar a bicicleta pelo menos em pé. Não dava para pedalar porque a corrente tinha quebrado e não tinha dinheiro para consertar. Mas dava para arrastar pelas ruas, carregando uma caixa de isopor. Comecei vendendo coxinha e pastel que eu fazia em casa. Levantava às 4 da manhã, acendia o fogão a lenha, porque o gás era muito caro, e passava a madrugada fritando. As primeiras semanas foram terríveis. Mal vendia alguma coisa, e quando vendia, o lucro era tão pequeno que mal dava para comprar os ingredientes do dia seguinte. Mas eu não desisti, arrastando aquela bicicleta quebrada pelas ruas do bairro, gritando: "Olha a coxinha! Pastel quentinho!" As pessoas me olhavam com pena. Algumas compravam por dó mesmo. E eu aceitava qualquer sentimento que me trouxesse alguns trocados. O pior não era o cansaço de arrastar aquele peso todo dia, nem o sol quente na cabeça ou a chuva que me deixava encharcada. O pior era quando passava perto da casa de algum dos meus filhos, e eles fingiam que não me viam. Uma vez vi Pedro na porta de casa dele, conversando com a tal namorada. Parei a bicicleta e acenei, mas ele olhou para o outro lado como se eu fosse um fantasma. Naquela noite chorei tanto que pensei que ia secar por dentro. Mas no outro dia, como sempre, levantei antes do sol e voltei para as ruas, porque quando a gente não tem escolha, a gente simplesmente continua. Foi num dia quente de março que minha vida começou a mudar, sem eu saber.
Eu tava voltando para casa depois de um dia ruim de vendas. Tinha sobrado quase tudo na caixa. Quando vi umas crianças mexendo no lixo da rua. Não era nada demais, porque aqui todo mundo fuça o lixo procurando alguma coisa que preste. Mas uma das crianças saiu correndo com alguma coisa na mão, e os outros ficaram brigando por causa de não sei o quê. Quando eles foram embora, fui até lá ver se tinha alguma coisa aproveitável. Não que eu precisasse tanto assim fuçar lixo, mas a gente nunca sabe quando vai achar uma panela velha que ainda presta, ou um pedaço de madeira que serve para alguma coisa. Foi quando vi a lata. Era uma lata velha de tinta, meio amassada, jogada no meio de um monte de folhas e papel sujo. Pensei que podia ser útil para guardar alguma coisa. Então peguei e balancei. Tinha alguma coisa dentro fazendo barulho. Abri ali mesmo na rua e quase caí para trás. A lata estava cheia de moedas. Não eram moedas comuns, não, eram daquelas antigas. Algumas bem escuras e pesadas. Tive um susto tão grande que olhei para os lados para ver se alguém tinha visto, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Fechei a lata rapidinho, botei debaixo do braço e saí dali o mais depressa que consegui, arrastando a bicicleta numa correria danada. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Em casa, tranquei a porta, fechei a janela e despejei as moedas em cima da cama. Eram dezenas delas, todas diferentes. Algumas que eu nunca tinha visto na vida. Umas eram douradas, outras prateadas. Algumas tinham uns desenhos estranhos, números que eu não entendia. Fiquei a noite inteira olhando para aquelas moedas, sem saber o que fazer. Pensei em contar para os filhos, mas logo lembrei de como eles me tratavam. Pensei em ir na polícia, mas tive medo de acharem que eu tinha roubado de algum lugar. No dia seguinte, não consegui nem fazer os salgadinhos direito. Tava com a cabeça voando pensando nas moedas que tinha escondido debaixo do colchão. Saí com a bicicleta, mas vendia tudo distraída. Mal olhava para os clientes. Foi quando passei na frente daquela loja que compra ouro e prata. Sempre teve ali, na rua principal, mas nunca prestei muita atenção. Naquele dia, parei a bicicleta e fiquei olhando a vitrine. Tinha uns anéis, umas correntes e um cartaz que dizia: "Compramos moedas antigas." Meu coração disparou. Será que aquelas moedas valiam alguma coisa? Fiquei uns 10 minutos parada ali, sem coragem de entrar. Até que o dono da loja, seu Mário, veio até a porta. "Dona Esperança, como vai? Quer entrar, tomar uma água?" Seu Mário sempre foi gentil comigo. Comprava salgadinho de vez em quando. Respirei fundo e disse: "Seu Mário, o senhor entende de moedas antigas?" "Entendo, sim. Por quê?" "É que eu achei umas moedas e queria saber se valem alguma coisa." Ele me convidou para entrar e fui com a bicicleta e tudo. No dia seguinte, voltei lá com algumas moedas na bolsa, com tanto medo que as mãos tremiam. Mário pegou uma moeda, botou uns óculos pequenos e ficou olhando com uma lupa. O rosto dele mudou na hora. "Dona Esperança, onde a senhora achou isso?" Contei a verdade, que tinha achado no lixo. Ele pegou outra moeda, depois outra, e cada uma, que olhava, o olho dele ia ficando maior. "Minha senhora tem ideia do que tem aqui?" Disse que não, que só queria saber se valia alguma coisa para poder comprar uns ingredientes melhores para os salgadinhos. "Dona Esperança, só nessas 5 moedas que a senhora trouxe, tem mais de 10.000 reais. Quase desmaiei. 10.000 reais. Era mais dinheiro do que eu via junto na vida inteira. "E tem mais moedas como essas?" ele perguntou. Falei que tinha, sim. Ele me explicou que eram moedas muito antigas, de colecionador, que valiam uma fortuna. Algumas eram de ouro puro, outras eram raras porque foram feitas há muito tempo. Saí da loja com a cabeça girando. 10.000 reais só naquelas 5 moedas. E eu tinha muito mais em casa. Pela primeira vez em anos, senti uma coisa que já tinha esquecido como era. Esperança de verdade. Nos dias seguintes, fui levando as moedas aos poucos para o seu Mário.
Ele foi me explicando o valor de cada uma, me ajudando a entender como funcionava esse negócio de colecionador. No final de 2 semanas, tinha vendido todas as moedas por uma quantia que nunca imaginei que fosse ver na vida. 43 mil reais. 43 mil reais! Eu que às vezes dormia com fome porque o dinheiro da pensão não dava nem para comprar um pão. A primeira coisa que fiz foi comprar uma geladeira nova. A minha tinha mais de 20 anos e já nem gelava direito. Depois, comprei um fogão a gás de verdade com 4 bocas. Reformei o teto da casa, que vivia gotejando. Comprei roupas novas, sapatos que não machucavam o pé. Mas o mais importante, consegui consertar a bicicleta. Seu Antônio ficou impressionado quando apareci com dinheiro para deixar ela novinha. Corrente nova, pneus novos, freio, até uma cestinha bonita na frente. Parecia que tinha ganhado um carro zero. Com a bicicleta funcionando, consegui expandir o negócio dos salgadinhos. Agora dava para ir mais longe, vender em outros bairros. Comprei uma caixa térmica maior, ingredientes melhores. E até contratei a dona Conceição, uma vizinha para me ajudar. Mas eu tinha um plano maior na cabeça. Sempre tive um sonho meio maluco. Jogar na loteria. João sempre dizia que isso era coisa de tolo. Que pobre não ganha na loteria. Mas agora, com aquele dinheiro das moedas, resolvi que ia realizar esse sonho. Comecei jogando um jogo por semana, na Mega Sena. Sempre os mesmos números. As datas de nascimento dos meus filhos e netos, mesmo eles tendo me esquecido. Porque, por mais que eles me machucassem, continuavam sendo meu sangue. Meses foram passando, e eu ia vivendo uma vida que nunca tinha vivido. Não era rica, mas também não passava necessidade. Comia todo dia, tinha roupas limpas, casa arrumada. Até consegui comprar uma televisão pequena para ter companhia nas noites sozinha. Os filhos continuavam fingindo que eu não existia. Uma vez encontrei com Ana na rua e ela até cumprimentou, mas foi só um oi seco, como se cumprimentasse qualquer vizinha. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava. E ela disse, que bom. E seguiu. Foi numa terça-feira de setembro que minha vida virou de cabeça para baixo de vez. Eu estava em casa fazendo coxinha pro dia seguinte quando começou a passar o sorteio da Mega Sena na televisão. Sempre acompanhava, mais por hábito do que esperança de ganhar. O primeiro número sorteado é 15. Olhei pro meu bilhete. 15 era lá. Aniversário da Maria. O segundo número é 22. Aniversário do Carlos. Meu coração começou a bater mais forte. O terceiro número 08. Aniversário da Ana. 3 números. O quarto número sorteado é 31. Aniversário do Pedro. 4 números. Nessa altura eu já estava de pé com o bilhete tremendo na mão. O quinto número é 05. Aniversário do meu neto mais velho. 5 números na Mega Sena. E o último número sorteado é 47. Aniversário da minha neta caçula. Caí sentada na cadeira. 6 números. Todos os 6 números. Não podia ser verdade. Fiquei a noite inteira acordada conferindo o bilhete, ouvindo o radinho, esperando o dia amanhecer para ter certeza de que não era sonho. Quando saiu o resultado no jornal no dia seguinte, quase desmaiei de novo. Havia um ganhador na Mega Sena e o prêmio era de 87 milhões de reais. 87 milhões de reais! Eu mal conseguia falar o número. Demorou uns 3 dias para eu ter coragem de ir na lotérica conferir o bilhete. Seu João, o dono da lotérica, quase caiu para trás quando passou o bilhete na máquina. Dona Esperança, a senhora ganhou na Mega Sena. A notícia se espalhou pelo bairro mais rápido que fofoca. Em questão de horas, todo mundo sabia que a veinha da coxinha tinha ganhado uma fortuna na loteria. E foi aí que começou a parte mais interessante da história. No primeiro dia, apareceu a Maria na minha porta. Maria, que há anos me tratava como se eu fosse um estorvo. Chegou toda sorridente, com um buquê de flores e uma sacola de frutas. Mãe,
Como eu senti sua falta. Vim aqui para levar a senhora para morar comigo em São Paulo. Já arrumei tudo. O quarto da senhora tá prontinho. Olhei para ela com calma e disse: Maria, minha filha, que bom te ver. Mas eu tô bem aqui mesmo. Mas, mãe, a senhora não pode ficar nessa casa. Agora que a senhora tá bem de vida, precisa vir morar com a família. Então era isso. Agora que eu tinha dinheiro, virei família de novo. No segundo dia foi a vez do Carlos. Chegou de terno e gravata, com uma pasta na mão. Mãe, vim aqui para cuidar dos seus investimentos. Como advogado, posso te ajudar a administrar essa grana toda. Inclusive, já trouxe uns papéis para a senhora assinar, transferindo tudo para uma conta que eu vou gerenciar. Carlos, meu filho, que gentileza sua. Mas eu já tenho quem cuide disso para mim. Era mentira, mas eu não ia deixar ele botar a mão no meu dinheiro assim tão fácil. No terceiro dia apareceu a Ana, com os filhos dela a tiracolo. Mãe, os meninos estavam com tanta saudade da vovó. A gente queria te levar para morar com a gente. E ó, eu já até pesquisei umas casas maiores pra gente comprar juntas. As crianças que mal me conheciam ficaram me abraçando e me chamando de vovó querida. Antes eles nem sabiam que eu existia. E no quarto dia quem apareceu foi Pedro. Pedro, meu caçula, que sempre foi o mais chegado e que mais me magoou quando me abandonou. Chegou sozinho, sem a tal namorada, com os olhos cheios de lágrima. Mãe, me perdoa. Eu sei que fui um filho terrível. Larguei aquela mulher, porque percebi que ela só me afastava da senhora. Quero cuidar da senhora. Quero ser seu filho de novo. Confesso que esse foi o que mais mexeu comigo. Ver meu caçula chorando, pedindo perdão, me fez lembrar do menino carinhoso que ele foi um dia. Nos dias seguintes, a casa virou um entra e sai danado. Apareceu primo que eu nem sabia que existia. Vizinho que nunca tinha me dado nem bom dia. Até gente que dizia ser parente distante de João. Todo mundo querendo me ajudar a administrar o dinheiro. Todo mundo se oferecendo para morar comigo e me fazer companhia. Mas eu não era mais a mesma esperança de antes. Aqueles anos de abandono, de solidão, de arrastar uma bicicleta quebrada pelas ruas, me ensinaram muita coisa sobre as pessoas. E a principal coisa que aprendi foi que quem te ama de verdade te ama na fartura e na miséria. Então eu fiz uma coisa que ninguém esperava. Chamei os 4 filhos para uma conversa. Eles vieram todos animados, pensando que eu ia dividir o dinheiro ou sei lá o quê. Meus filhos, comecei. Vocês sabem que durante 15 anos eu vivi sozinha, abandonada por vocês. Durante 15 anos, nenhum de vocês se preocupou se eu estava comendo, se eu estava doente, se eu estava viva ou morta. Vocês me trataram como se eu fosse um móvel velho que não prestava mais. Eles ficaram todos sem graça, olhando para o chão. Agora que eu tenho dinheiro, todo mundo quer ser meu filho de novo. Todo mundo quer cuidar de mim, morar comigo, me fazer companhia. Mas eu aprendi uma coisa importante nesses anos todos. A gente só descobre quem realmente nos ama quando não tem nada para oferecer, além de amor. Maria tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão. Deixa eu terminar. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar 100 mil reais para cada um de vocês. É uma boa quantia, dá para resolver muita coisa na vida. Mas depois disso não quero mais saber de vocês. Vocês me perderam quando me abandonaram. O dinheiro não vai comprar de volta o amor de mãe que vocês desprezaram. Carlos tentou argumentar. Mas, mãe, a gente pode recomeçar. Não, Carlos, não pode. Vocês tiveram 15 anos para recomeçar e nunca quiseram. Agora é tarde. Peguem o dinheiro e vivam suas vidas. Eu vou viver a minha. Foi difícil, mas mantive minha decisão. Dei o dinheiro prometido para cada um e deixei claro que não queria mais contato. Alguns tentaram insistir, principalmente Pedro. Mas eu fui firme. Com o resto do dinheiro fiz o que sempre sonhei.
Comprei uma casa bonita, não muito grande, mas com quintal cheio de flores e uma cozinha grande onde posso cozinhar à vontade. Montei uma pequena lanchonete no bairro, onde vendo os melhores salgados da região. Contratei Dona Conceição e mais 2 meninas para me ajudar. Mas a coisa mais importante que fiz foi criar uma fundação para cuidar dos idosos abandonados, porque descobri que tem muita gente como eu. Gente que criou filhos, trabalhou a vida inteira e agora vive esquecida num cantinho qualquer. A Fundação Esperança. Sim, dei meu nome mesmo. Cuida de mais de 200 idosos hoje. Temos uma casa grande onde moram os que não têm onde ficar. Um programa de visitas para quem mora sozinho. E até um projeto onde os idosos vendem artesanato e comida para ter uma renda extra. E sabem o que mais me deixa feliz? É ver a cara de surpresa das pessoas quando descobrem que a véinha da coxinha, que arrastava uma bicicleta quebrada, é a dona de tudo isso. É ver que agora, quando passo na rua, as pessoas me cumprimentam com respeito, não com pena. Voltando aos filhos. Bem, eles ainda tentam contato de vez em quando. Maria me manda cartão de Natal. Carlos às vezes liga no meu aniversário. Ana aparece aqui na fundação de vez em quando, fingindo que quer ajudar. E Pedro é o único que realmente parece arrependido. Ele largou a namorada mesmo, como disse, e às vezes fica na porta da minha casa, só olhando, como se quisesse entrar, mas não tivesse coragem. Talvez um dia eu perdoe. Talvez um dia eu entenda que as pessoas podem mudar de verdade. Mas por enquanto, estou bem assim. Tenho minha casa, meu negócio, minha fundação e principalmente tenho minha dignidade de volta. Não preciso mais arrastar bicicleta quebrada pela rua. Não preciso mais que comprem meus salgados por pena. Não preciso mais ser invisível. Hoje, aos 75 anos, finalmente posso dizer que meu nome faz sentido. Sou Esperança. E aprendi que a esperança às vezes demora para chegar. Mas quando chega, muda tudo. Ontem mesmo estava na fundação conversando com seu Francisco, um senhor de 80 anos que os filhos colocaram num asilo e nunca mais visitaram. Ele me disse: Dona Esperança, a senhora acha que ainda vale a pena ter esperança na nossa idade? Olhei para ele, lembrei de tudo que passei, da bicicleta quebrada, da lata de moedas, da loteria, de tudo, e respondi: Seu Francisco, enquanto a gente tiver coração batendo, sempre vale a pena, porque a vida tem dessas coisas. Quando a gente menos espera, ela vira do avesso e mostra que ainda tem muito para nos dar. E é assim que eu vivo agora, sabendo que já recebi muito mais do que merecia, mas sempre aberta para o que ainda pode vir. Porque aprendi que a gente nunca sabe que tesouro pode estar esperando por nós no próximo monte de lixo da vida. Às vezes, quando tô sentada no quintal da minha casa nova, olhando as flores que plantei, ainda não acredito em tudo o que aconteceu. De uma velha abandonada que arrastava uma bicicleta quebrada a uma mulher respeitada que ajuda centenas de pessoas. Parece sonho, mas não. É vida mesmo, com todos os seus altos e baixos, suas surpresas e decepções. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida longa, é que a gente nunca deve desistir, porque nunca se sabe que milagre pode estar escondido na próxima esquina. Hoje mesmo, quando saí para fazer as compras da fundação, vi uma moça nova com uma criança no colo, pedindo ajuda na porta da padaria. Lembrei de mim mesma há alguns anos, quando às vezes não tinha nem o que comer. Cheguei perto dela, dei R$ 100 e disse: Minha filha, as coisas vão melhorar. Pode não parecer agora, mas vão melhorar. Ela olhou para mim com aqueles olhos cheios de lágrimas e disse: A senhora tem certeza, dona? Tenho, sim. Meu nome é Esperança. E eu sei do que tô falando. E é verdade, eu sei mesmo.